Olá, pequenos pesquisadores! Hoje nós vamos para a nossa lição 11, Fazendo Escolhas Sábias. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. 1 Coríntios 10, 11. Pare e pense, seu vizinho Marcos vai à igreja todos os sábados. Alguém diz para ele que não precisa fazer isso. Como você pode ajudar Marcos a fazer a escolha certa? Histórias de vida da Bíblia. Todos os dias tomamos decisões. O que vamos vestir? O que comeremos? Vamos fazer o culto da manhã e da tarde? Deus nos deu capacidade de pensar e escolher. Deus nos dá instruções de como escolher corretamente. Biografia, história da vida de alguém contada ou escrita por outra pessoa. Existem biografias na Bíblia de pessoas que fizeram boas e más escolhas. As biografias bíblicas nos ensinam a vencer o mal em nós através do poder de Deus. Exir para Noá, tia Sara e Daniel. Olá, amiguinhos! Feliz sábado! Eu me chamo Andrei de Rio Verde. Eu vou trazer um pouco da minha lição que fala sobre plantio e colheita. Deus, ele enviou o seu próprio Filho, Jesus, para vir aqui na Terra, para salvar a nossa vida, para que nós tivermos uma vida prolongada, a vida eterna. E fala também que nós devemos fazer nossas escolhas quanto a tempo, enquanto nós somos crianças, porque senão nós não fazemos, nós vamos se tornar um adulto bagunçado. E também, a gente vai plantar parreira, que é uva, e a gente vai não colher outra coisa, a gente vai colher a mesma coisa do que plantamos. Assim é nós. Se nós plantarmos a raiva, o ódio, o rancor, nós vamos colher o dobro das consequências. E também fala que Jacó, ele também plantou e colheu. Plantou coisa ruim e colheu coisas ruins também. Fala que a semente plantada foi enganar seu pai, e depois de enganar seu pai, ele sofreu várias consequências. Os filhos dele tinham fazendo uma grande dureza, como provou lá de Siquém. José foi vendido pelos seus irmãos. Labão enganou ele e Esaú teve vontade de matar ele. Primeiro. Segundo, como Jacó alcançou a vitória sobre seu pecado de trapaça? Por que Deus mudou o nome dele? Ele tinha lutado como homem e tinha vencido por Deus. E ele mudou o seu nome porque ele tinha alcançado a vitória. Vamos fazer uma oração para que nós se tornemos cada dia mais firmes na fé. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um estudo da tua palavra. Também nos conceda um ótimo sábado. Posso nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia de Rio Verde e hoje eu vim falar a lição de terça-feira. Os pensamentos influenciam as decisões. No começo da lição está contando uma história de uma família que estava voltando da igreja. O pai falou: "Hoje eu não gostei muito do culto não, a pregação estava muito lenta e um pouco chata." A mãe disse que a pianista estava tocando muito alto e a filha, que fazia faculdade de música, disse: A irmã que estava tocando no segundo tempo estava um pouco desafinada. E a avó disse: Nem deu para mim ouvir direito, eu estava quase na porta da igreja. Então todos estavam reclamando de alguma coisa na igreja. E aqui está falando que a gente tem que parar de ser queixosos. A gente não pode ficar olhando os defeitos, a gente tem que olhar as qualidades. Aqui está falando: "E não se queixem como alguns deles se queixarão e foram mortos pelo anjo destruidor." Pergunta 1. Os filhos de Israel estavam muito próximos da terra prometida. Então enviaram 12 espiões para verificar o local e o povo que morava lá.
que 2 tipos de relatórios espiões trouxeram ao votar. O primeiro relatório foi que a terra realmente manava leite e mel e que os habitantes daquela cidade eram bem fortes e bem poderosos. Segundo relatório, esse povo é muito forte, é melhor nós desistirmos, nós nunca vamos conseguir conquistar essa terra. Pergunta 2. Quais foram as consequências das decisões tomadas? Consequências da escolha dos 10 espiões. Nenhum deles entraram na terra. Consequências de Josué e Caleb. Eles entraram na terra e os seus descendentes foram os novos habitantes daquela terra. 3. Que princípio bíblico podemos aprender com os 10 espiões? A gente tem que aprender a não murmurar e a gente tem que saber se Deus vai te ajudar a conquistar uma coisa, você não pode duvidar, porque aqui eles duvidaram que Deus ia ajudar eles e eles tiveram como consequência, ficaram tantos anos os parentes dele e ele, tanto como ele, vagando pelo deserto e não desfrutaram da bênção, que era entrar na terra prometida. Olá, bom dia, feliz sábado. É um prazer estar participando mais uma vez do estudo dessa lição. Eu me chamo Nicolas e eu vou passar para vocês a lição 11 do dia de quarta-feira. Aqui na página 90 tem um pequeno texto que tem o título de A Escola Primária. Vamos fazer uma pequena reflexão? Como um pequeno pesquisador, você está na escola primária. Agora, ao terminar o ensino fundamental, você começará a cursar o ensino médio. Será que você conseguiria ir direto para o ensino médio, sem primeiro passar pelo fundamental? É claro que não, porque o ensino fundamental prepara para o médio. Nele você aprende o básico, leitura, escrita, matemática, ciências, entre outras matérias. Na vida cristã também existe um tipo de ensino fundamental. Qual seria? Ele é conhecido como Escola do Sofrimento. A história da vida de Davi nos ensina que ele estava próximo de Deus porque passou por muitas provas e aflições. Qual era o menino e jovem? Salomão, no entanto, teve uma vida fácil e cresceu como filho do rei, porque não teve passado por angústias quando era menino. Salomão enfrentou muitas dificuldades para lidar com a tentação e o pecado ao se tornar adulto. Esse texto nos traz sobre o ensino fundamental até o ensino médio. Se você pular o ensino fundamental, você não irá conseguir o ensino médio, por causa que o ensino fundamental nos traz um pouco de mais conhecimento e quando chegarmos no ensino médio não vai ter muita dificuldade. Esse texto também nos traz informações sobre a vida de Davi e a vida de Salomão. Hora de pesquisar. Que tipo de problemas Davi enfrentou quando jovem? Sublinhe a resposta abaixo. Davi passou por muitos problemas quando era jovem na sua infância. E quando a inveja de Saul o tornou um fugitivo no deserto, Davi, sem apoio humano, apoiou-se com mais força em Deus. Esse foi um dos problemas que Davi passou. Questão 2. Em que sentido os anos da infância e juventude de Salomão foram totalmente diferentes? Sublinhe a resposta abaixo. Nas circunstâncias, no caráter da vida na vida, ele parecia favorecido muito acima de todos os outros. Salomão teve uma vida diferente de seu pai Davi, porque Davi cresceu no campo, ele era pastor de ovelhas e também passou por problemas diferentes de Salomão. Já Salomão cresceu no palácio ali, com várias riquezas de seu pai e até ele mesmo tinha suas próprias riquezas. Questão 3. Na Bíblia, quem foram os homens mais altruístas e dedicados além de Cristo? Os homens altruístas e dedicados além de Cristo foram Jonatas, o filho de Saul, e João Batista. E aqui tem um pequeno textinho aqui que diz: no registro daqueles que entraram na comunhão dos sofrimentos de Cristo por meio de abnegação e altruísmo.
Destacam-se um no Antigo Testamento e o outro no Novo, Jonatas e João Batista. E foi um prazer, né, estar participando com vocês do estudo dessa lição. Que vocês tenham um restante de sábado feliz e que Deus abençoe vocês sempre. Meu nome é Sara. Hoje vim falar sobre lição 11, Fazendo a Escolha Sábia. Página 91, minha tarefa. Você foi para um fim de semana, você estava no retiro espiritual da igreja. E aí, você esqueceu de estudar para a prova de português de segunda-feira. Aí, você tem um colega chamado Leandro, que ele sempre tira nota boa nas provas. Aí ele quis te ajudar. Aí então ele falou assim: eu vou deixar você copiar as minhas respostas, colar na prova. Número 1. Que escolhas você tem? Primeira escolha, eu tenho que colar na prova de Leandro. Segunda escolha, orar a Deus para Ele me ajudar, porque eu não estudei por uma boa causa, porque eu estava na igreja. Então, eu vou orar. Segunda pergunta, como você se sente com essas escolhas? Primeira escolha, eu me sentiria mal porque eu estaria fazendo coisa errada, porque eu estaria colando. E isso é errado, tanto na escola, tanto desobedecendo a Deus, porque Ele ia ficar muito triste comigo. Então, e segunda escolha, eu ia ficar feliz, porque eu estaria porque com certeza Deus ia me ajudar, porque eu não estava fazendo coisa errada. Enquanto eu devia estar estudando, eu estava fazendo as coisas de Deus. E Ele ia entender e Ele ia me ajudar. Então, seria uma boa ideia eu fazer essa, né? Orar a Deus para Ele me ajudar. Na Bíblia, existem muitos heróis, como Paulo, Davi, José, Daniel. Eu gosto de José, porque ele foi muito fiel e nunca desistiu. Mesmo quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele foi vendido, né, lá pro chefe lá do exército de Faraó lá. E também por não desistir de nada, igual Daniel, que foi jogado na cova dos leões, mas ele teve fé e ele não foi comido pelos leões, né? Isso nos ajuda muito, nos influencia muitas coisas, né? E como seria bom se nós estivesse face a face com eles, né? E pudesse falar: você me influenciou a estar aqui hoje, né? E é muito bom, né? E que vocês tenham uma tarde incrível e tchau. Hoje vou contar a história de homens e mulheres que tiveram sua fé provada e que passaram por grandes desafios, mas mantiveram fiéis a Deus e venceram fazendo as escolhas certas. Vou dar exemplos para vocês. Enoque viveu uma vida perfeita em um mundo perverso, como o nosso, e foi transladado sem ver a morte. Abel ofereceu sacrifícios para demonstrar sua obediência e fé em Cristo. Agora Esther era uma mulher exemplar em devoção, fé, coragem, sabedoria e humildade. Já Noé obedeceu a Deus construindo a arca. Ruth não era israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus pela sua dedicação e amor à sua sogra. Ruth abandonou toda a sua casa para servir a Deus e conquistou o coração de Boaz e foi a bisavó do rei Davi. Eu gostaria de compartilhar um versículo que eu gosto muito, em Ruth 1:16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que deixe e não mais acompanhe. Onde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei.
O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Espero que esses exemplos possam tocar o seu coração e que vocês tenham esse mesmo compromisso de obedecer e ser fiel a Ele. Olá, meus amigos! Na nossa lição de hoje, nós aprendemos que nós devemos fazer escolhas sábias e a nossa instrução deve ser a Bíblia, o livro dos livros. E uma curiosidade, vocês sabiam que a Bíblia é uma carta de amor que Deus enviou para cada um de nós? A Bíblia, palavra divina, carta de amor que Deus escreveu pra mim, revela histórias tão belas do amor de Deus, amor por ti, por mim. Enviou Jesus a nós pra nos salvar, e na Bíblia está escrito que aos céus nos levará. A Bíblia, palavra divina, carta de amor que Deus escreveu pra mim, revela histórias tão belas do amor de Deus, amor por ti, pra mim. Enviou Jesus a nós pra nos salvar, e na Bíblia está escrito que aos céus nos levará. E enfim, amiguinhos, chegamos ao final da nossa maravilhosa lição, mas não acabou por aí. Próxima semana teremos outros amiguinhos falando sobre outras lições maravilhosas. Então, tchau! Até a próxima! Esperamos por vocês!